Olá pessoal, que bom termos mais essa oportunidade de uma reunião do Grupo de Apoio Nacional a Pessoas com Zumbido. Hoje eu quero te perguntar, você é mais cético ou mais aberto? É mais materialista ou mais espiritualista? Já parou para pensar nisso? Independente do que você é, tenho certeza que você vai gostar do tema de hoje de casos interessantes. O título é O Valor Agregado da Espiritualidade sob a Ótica da Ciência. E para isso nós vamos discutir esse assunto representantes de 3 áreas da saúde diferentes. Eu vou representar a medicina, a Kátia Freire vai representar a fonoaudiologia, vocês que já conhecem, uma super fono, dispensa apresentação, e o João Ricardo Kozak também é um super psicólogo, vocês já conhecem também de outras gravações, vai representar a psicologia. E por que a gente está fazendo esse tema? Você está se perguntando que coisa diferente no nosso grupo de apoio? É porque o assunto é muito importante. Então a gente vai começar perguntando para os nossos convidados por que esse assunto de espiritualidade na saúde faz diferença. Meninos, o que vocês acham? Bom, Dani, a gente está na era de Aquários, né? Então, medicina e ciência e fé, enfim, não tem como não se conversar mais. Então, a medicina está realmente olhando por outros ângulos, porque muitas das explicações a gente não consegue encontrar. Então, acho que vale a pena abrir um pouco mais a cabeça, os horizontes, para a gente conseguir ter algumas outras abordagens, algumas outras informações. Não, e o bacana é que a medicina está olhando para outras áreas que ela já olhou no passado, né? Porque antes do René Descartes a coisa era muito mais junto, né? De ciência e fé, religião, espiritualidade do que depois, né? Mas enfim, olhar, na verdade, é um resgate, não é? A dualidade cartesiana, né? Bem lembrada, acho que ela foi um marco realmente na separação de mente e corpo. A gente sabe que não só mente e corpo trabalham juntos, mas também tem essa parte espiritual, independente do credo de cada um, mas que essa proximidade de medicina e de religião, de fé e de ciência, hoje já tem inclusive dados estatísticos, né, de pacientes que estão internados em hospitais e aqueles que recebem orações, não que diminua a mortalidade, mas casos de infecções, o catéter que solta, tudo isso são dados estatísticos que reduzem esses pacientes que recebem as orações. E falando em oração, que eu acho que é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem como é, ou a profundidade de uma oração, fala-se muito que hoje os muros dos hospitais recebem orações muito mais profundas e verdadeiras do que os muros da igreja. Não, com certeza, e é super bacana, né? E pegando esse gancho, assim, eu queria lembrar que a Organização Mundial da Saúde já tem uns anos que colocou essa dimensão espiritual como um dos critérios de saúde, né? Então a saúde física, social, psíquica e a saúde espiritual também, como parte do contexto da saúde integral. Então acho que isso é muito bacana também, que as pessoas entendam que isso faz parte da ciência, não é questão de religião. Né? Na verdade, assim, tem várias faculdades já colocando em suas pesquisas a espiritualidade junto com a medicina, os efeitos, assim, como você falou, né, João? Isso está provado, então na verdade já não é uma questão de fé, né? Exatamente, com certeza, e citando pelo menos a USP, a Unifesp, né, que são super famosas, estão já quase até o pescoço. Infelizmente não é todo mundo, né, porque esse assunto, mesmo sendo, eu acho super bacana e super importante e super transformador, a gente ainda tem no meio médico muita resistência. Isso, Dani, não é só no Brasil. A Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, foi a primeira universidade que abriu as portas para tratamentos um pouco mais, não só na medicina, né? Então, uma acupuntura, uma meditação, uma aplicação de energia, com pacientes provando o começo e o antes e o depois. Então, não é só aqui no Brasil que a gente está falando, a gente está falando a nível mundial. Não, com certeza. Um olhar diferente para isso. E puxando o gancho, eu me lembrei que uma vez eu assisti uma aula que o geriatra falava que se você perguntar para o paciente, uma pesquisa,
se ele gostaria que o médico dele abordasse questões espirituais, era quase 80% que tinha respondido sim. Então, quer dizer, para o paciente seria algo que agrega, mas ele tem vergonha, porque ele acha, o médico vai achar isso besteira, sim, né? Sim. Então, bem lembrado, acho que é uma coisa que pode fazer diferença. E um outro motivo da gente ter puxado esse tema hoje aqui para o grupo de apoio é que nós tivemos alguns relatos de pessoas que acham que se curaram ou que melhoraram muito por causa do exercício da espiritualidade. Um deles a gente vai aqui discutir com todo mundo na íntegra, né? Então tá aí para vocês saberem por que a gente acha que é importante ter essa noção. E vamos falar então um pouquinho para desmistificar para quem não sabe, o que é espiritualidade na opinião de vocês? Como é que vocês encaram isso? Tânia, assim, a espiritualidade para mim é um equilíbrio, é uma harmonia. Na verdade, quando a gente fala em espiritualidade, é o modo como você lida com uma pessoa no trânsito, é o seu dia a dia, são as suas ações. E quando você fala, a espiritualidade ligada com a medicina, basta você lembrar que assim, a saúde ou a doença, na verdade, tem a ver com o equilíbrio energético do seu corpo. Então, se você estiver em harmonia, você está com saúde. Sim. Se você tiver algum desequilíbrio, alguma falta de harmonia, você está doente, né? Então, ainda bem que a gente tem um psicólogo aqui, mas assim, essa falta de harmonia, o que a gente sabe é que muitos desses desequilíbrios têm a ver com falta de amor próprio. Então, né? É um gancho importantíssimo que a Kátia vem falando, porque tem uma questão de autoestima, de autoimagem, como que a pessoa se enxerga perante si mesma, perante a própria consciência, as próprias atitudes, como é que ela se avalia. Então, acho que a espiritualidade também está nessas nuances do ser humano diante de si e diante do mundo, diante das suas relações, diante das suas intenções, que eu acho que é uma questão importante, que intenção que ela tem consigo, que intenção que ela tem diante do outro. A gente aqui tem que imaginar que não existe só essa dimensão da mente e do corpo, mas existem elos entre mente e corpo, e que o corpo acaba, de alguma forma, recebendo toda essa carga. Tem várias doenças, várias sintomatologias que dizem que têm uma origem emocional e psicológica. Mas a gente pode colocar esse canal da ausência, muitas vezes da espiritualidade, como um dos principais fatores que desencadeiam a sintomatologia ou a patologia. Podemos levar até a depressão, né? Sim. Na verdade, quando a gente vai falar de zumbido, muitos dos nossos casos de zumbido tem uma questão emocional muito forte. Muito. Né? Então, quando a pessoa não tem amor próprio, ela olha com um olhar muito cinzento para a vida, como ela encara as coisas na vida, ela entra no quadro de depressão que, na verdade, ela não está aceitando a vida como ela é. E aí tudo fica muito, muito complicado. E aí as doenças começam a aparecer. Né? E tem a questão do silêncio, né? A gente ouve muito aquela frase séria primitiva que fala que o silêncio é uma oração, né? E você falando agora, Kátia, me lembrei, assim, falando do zumbido, tem casos que já passaram comigo no consultório de pacientes com zumbido que às vezes podem estar num lugar absolutamente silencioso e não sentem o zumbido, mas quando estão no lugar que é o agente estressor, tipo a própria casa, junto com as pessoas que não estão fazendo bem a ele, eles sentem o zumbido. Então, quer dizer, essa relação do silêncio interior, da paz interior, que também é espiritualidade. É você estar equilibrado no seu eixo, né? Consigo mesmo. Pode ser num lugar, pode ser sozinho numa floresta. Você pode não ter um sintoma, por exemplo, do zumbido, mas você vem para um lugar que aparentemente tem mais ruído do que aquele anterior, você tem um zumbido. Quer dizer, tem uma incidência emocional muito forte. O que não é muito comum, né? Na verdade, as pessoas que têm zumbido, quando elas estão no silêncio, Tem que o mais. zumbido Exatamente. aparece, Teoricamente né? é isso aí. Esse é o que mais acontece. Então, acho ótimo essa sua colocação, essa explicação, porque quando a pessoa vem e fala meu zumbido no silêncio não aumenta, né? É bem diferente. E o que eu tô achando super bacana é que nenhum de vocês dois falou de religião.
né? Então, quer dizer, não tem a ver com você ser católico, espírita, budista, evangélico ou judeu, até porque existe a espiritualidade dos ateus, né? Que fala-se a espiritualidade sem Deus, que acho que tem muito mais a ver com uma busca pelo significado da vida, o que a gente está fazendo, qual é o nosso papel, quanto a gente é agulha no palheiro, né? Como a gente está num mundo que é enorme e a gente é bem menos importante do que o que a gente acha que é. Então, acho que espiritualidade eu vejo até como uma lição de humildade, né? Da gente entender que a gente faz parte de um contexto, mas que a gente é um grãozinho de areia aí nesse universo enorme. E dentro dessa humildade, a humildade de olhar para dentro, né? E se enxergar, olhar realmente lá no fundo e saber exatamente quais são as nossas falhas, quais são as nossas fragilidades, os nossos erros, olhar com humildade e encontrar, porque às vezes o de fora vem e nos fala, né? O profissional da saúde pública, né? Você vem e fala, e a pessoa às vezes se sente um pouco agredida, porque realmente mexeu na ferida, mas quando a pessoa realmente ela percebe, eu costumo dizer para os pacientes assim, não somos nós que vamos dizer, se você conseguir achar qual é a causa dessas questões todas que você está passando, ela é muito mais valioso, porque a pessoa realmente ela percebeu o que está trazendo ela esse desequilíbrio emocional, energético e tudo mais, né? Nossa, e eu acho bárbaro isso que você falou, porque essa coisa de olhar para dentro, fazer a autoanálise, tem tudo a ver com a terapia, né? E aceitar as limitações, os defeitos. Nossa, isso tem muito a ver, né? Porque quantas pessoas... Não é fácil, mas é possível, né? É um exercício, né? Mas o quanto isso tem o poder de mudar, se você assumir... Assim, não é o mundo que está com problema. Não é todo mundo que está... Né? Quer dizer, você tem algum problema. E olhar para dentro, eu acho que, nossa, faz toda a diferença. Você me lembrou agora uma frase que eu adoro falar assim no meu dia a dia, que é assim... A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Não é verdade? Então, assim, a partir do momento que eu não reconheço, né, agora se eu reconhecer, eu consigo fazer movimentos que melhoram a vida. Né? O problema é o processo do reconhecimento, é esse mecanismo do olhar para dentro, porque eu acho que as pessoas às vezes têm um certo receio, terapeuticamente falando, que às vezes demora um tempo muito grande, e é o tempo da pessoa. O tempo que ela vai se libertando das próprias defesas e vai percebendo que o universo interior não é tão ameaçador como muita gente pensa. As pessoas têm um certo receio desse espaço íntimo. Então ela acaba preenchendo com um monte de coisa, inclusive com os indivíduos, para não entrar em contato. E a espiritualidade eu vejo como uma escada. De novo, uma escada que aqui a gente não está colocando nome nessa escada, mas a gente está dizendo que existe essa escada. Acho que isso Então, é um veículo que você vai usar, seu ônibus, um caminhão, tudo isso com a bicicleta, o importante é que te leve lá. Existe isso. Não, sem dúvida. E puxando sardinha para o meu lado da audiologia, né, Tani? Quando você pensa nesse ouvir lá dentro, na verdade, assim, o ouvir é um mecanismo mais passivo e escutar é um mecanismo ativo. Então, quando você lembrar da decodificação, da compreensão, por exemplo, da fala, na verdade você precisa de atenção e intenção para conseguir chegar à compreensão. Sim. E se alguém te fala alguma coisa, você pode apenas ouvir, mas se você realmente escutar de uma maneira ativa, você compreende. E às vezes é esse escutar internamente que falta para as pessoas. A gente só se ouve, mas a gente não se escuta. Não, muito bacana, meninos. E como o assunto aqui está beirando, né, pelo título, a questão da ciência, eu queria que vocês contassem um pouquinho do que vocês lembram de ter visto aí de espiritualidade na ciência. O João começou a falar dessa questão da prece, que eu acho que tem estudos lindos, né, mostrando a força da prece intercessória, né, de pessoas que não conhecem os internados, né, na enfermaria, quer dizer, não conhece, recebe uma foto e vai orar pela pessoa. Quer dizer, como é que eu tô com uma foto aqui de um fulano que eu não vi, eu vou orar com ótimas intenções para essa pessoa que está internada em algum lugar
E por pesquisa, por análise estatística, eu consigo depois saber que as pessoas que receberam a prece intercessória tiveram menos tempo de internação. Seja porque mudaram os neurotransmissores cerebrais e daí houve maior recuperação, seja porque melhorou o sistema imunológico e daí a reação à infecção, quando é o caso, acabou acelerando a favor do paciente. Então, esse estudo eu acho show de bola, né? A força da oração de pessoas absolutamente desconhecidas. E esse estudo, na verdade, ele não mostra só a força da oração, mas a gente pode extrapolar isso com um pensamento positivo, otimismo, né? Isso. Você pensar na pessoa, quantas vezes não acontece, né, Dani, de você toca o telefone, você atende e fala, nossa, eu estava pensando em você. O que é isso? É conexão, né? Uma conexão que você pode chamar do que for, mas são ondas que estão chegando até o outro. Sim. E a oração é isso, o poder da oração, da fé. Fé não só no tratamento, mas não só fé na religião, mas fé no tratamento. Sim. E acreditar fé na vida, né? Fé na vida. E realmente consegue fazer modificações aí. Isso está me lembrando também um caso, os monges tibetanos, eles conseguem, pelo poder da meditação, eles conseguem, num frio de 8 graus, às vezes negativo, eles conseguem aquecer pelo poder exatamente da meditação. E tem um pesquisador, um médico em Boston, que ele fez um estágio com os monges tibetanos e ele acabou criando uma metodologia de um tipo de meditação onde ele consegue provar cientificamente que a meditação, 15 minutos por dia, essa determinada meditação, só o silenciar, realmente aquietar a mente, você consegue modificar células que estão inflamadas, na verdade, com infecções. Você consegue mudar exames de sangue. Então ele faz exames de sangue antes e depois de um período de meditação por 2 meses, ele consegue provar. O nome dele em Boston, se não me engano, é Herbert. É fantástico também. A ciência mostrando que, na verdade, não é nem uma questão de religião, é a meditação que está mais do que provado. Teve uma coisa até fisiológica mesmo, né, que a gente está falando, de uma mudança no lóbulo frontal, na parte de concentração, de atenção, do sistema límbico. O sistema límbico são as emoções. Que são ativados quando você está numa oração. Pois exatamente. Se você consegue atingir neurologicamente o lugar onde as emoções, através de uma prece, olha o poder disso, né? Com certeza. E hoje com ressonância magnética funcional, é isso, você vê o cérebro em atividade, né? Quer dizer, põe a pessoa lá dentro da máquina, mapeia o cérebro, põe a pessoa para fazer a oração com fé, sentindo, e você vê a mudança cerebral, né? Então muito... Frontal, límbico sendo acionado e o parietal desacionado. Que é a hora que você percebe o físico, né? Na verdade é onde você reconhece você como corpo físico. É desacionado num momento de oração, de fé e tudo mais. A própria utilização de aparelhagens como biofeedback, neurofeedback, que você coloca o paciente num estado de uma coerência cardiorrespiratória, que ele relaxa, e que aí ele consegue ter uma associação mais íntima consigo mesmo, uma tranquilidade, um estado de relaxamento mental e físico. Você consegue ver através de gráficos, através de mudanças nesse circuito neurocardiorrespiratório, mudanças que são importantes. Né? A gente vive nessa loucura, essa cidade, debaixo de violência, debaixo de crise, debaixo disso, daquilo, e de repente você consegue oferecer para a pessoa um momento em que você pode ensinar a ela pelo menos uma via de acesso, né, através de instrumentos muito modernos hoje em dia. Isso eu acho super bacana. Isso também é espiritualidade, é essa via, é esse vínculo. Eu acho a palavra vínculo com espiritualidade muito bacana. Sim, com certeza. E eu fiz uma pesquisinha básica aqui, né, antes de trazer o tema. Eu entrei na Cielo e digitei espiritualidade, né? Então a base de pesquisa em português. 187 pesquisas. Aí entrei no PubMed, né, a base de pesquisa em inglês, botei lá, spirituality, né, 7.676 referências, quer dizer,
Hoje, acho que só não acredita quem não quer, né? Porque tem muita evidência favorável em várias áreas, né, de saúde. Então, não acho só que... na área de saúde também. Eu recentemente li um material que chegou até mim por um aluno que eu gostei demais, que chama Meta Management. Sim, eu li esse livro fantástico do Fred Kaufman, é fantástico. E ele ali já dizia que, poxa, a gente tem corpo e mente e alma. Uhum. E aí ele está falando do trabalhador, da empresa, do ambiente corporativo. É um livro de corporação. E que ele coloca a parte da alma fundamentando essa questão da ligação consigo mesmo, dessa atividade, que é a espiritualidade, que é a alma que ele criou. E como você lida no dia a dia, nas situações corporativas, como você lida com o outro, esse livro é maravilhoso. São 3 volumes, é uma dica boa. Meta Management, Fred Kaufman. Excelente. Ai, gente, bom demais falar desse assunto. Que bom. Ó, você tá gostando, não tá? Fala sério, aposto que você tá aproveitando bastante. Não sai daí que a gente volta daqui a pouquinho, tá? Com a segunda parte.